Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Nós médios, no exercício da nossa mediunidade, não podemos nos limitar por não termos o conhecimento da mediunidade. Indicação para quem quer conhecer a mediunidade: primeiro, óbvio, o estudo, não leitura, estudo do Livro dos Espíritos. Segunda, eu já li, já entendi, já me aprofundei, estudei mais de uma vez, perfeito. Segundo passo, o Livro dos Médiuns. Aí você vai entender os detalhes do intercâmbio entre o chamado mundo dos mortos e dos vivos, ou seja, do plano espiritual, um plano material. Já entendi, aí você passa para outros livros. Esse livro, né, Missionários da Luz, trata especificamente sobre a mediunidade. André Luiz está observando, através, né, da ótica do Alexandre, que é o orientador dele, ele está observando um grupo de desenvolvimento mediúnico, cada um com suas características. O capítulo 4, o título é Vampirismo, é onde André Luiz observa que células minúsculas estão se alimentando da energia vital dos médios, ele fica estarrecido. Então, nós estamos na parte 5, né, desse capítulo. Se vocês não assistiram, dá uma pausa, assistam, né? Tem na playlist do canal, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, divulguem, porque é um assunto muito interessante. Então, na playlist, né, Missionários da Luz, assistam os outros anteriores sobre vampirismo e vamos então começar aqui a parte 5. No meu livro é a página 50. Observando talvez que muitas e torturantes indagações se me entrechocavam no cérebro, o instrutor considerou. Ele viu, né, que eu estava saindo fumacinha, né, do cérebro de André Luiz. Aí o Alexandre falou o seguinte: naturalmente que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Né, Luiz fala, nossa, né, aqueles bichinhos comendo energia vital. Ele falou assim, olha, é simples, o desencarnado se aproxima do encarnado e suga toda a energia vital. Às vezes não acontece com a gente vai em determinado ambiente ou conversa com determinada pessoa, fala, nossa, ó, descarregou minha bateria, né? E é exatamente isso que acontece. Nós somos drenadas, sugadas na nossa energia vital. Não conseguia dissimular o assombro que me dominava. Por que tamanha estranheza? Perguntou o cuidadoso orientador. E nós outros, quando nas esferas da carne? Nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? Aí, essa parte é muito interessante. Ele vai falar sobre a nossa alimentação enquanto encarnados. A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Isso aqui é difícil, mas é verdadeiro.
A gente, né, pode dizer assim, mas eu preciso de um animal para me alimentar, né? Mas nós não temos o devido respeito por essa criatura que deu a vida para que nós nos alimentássemos. Nós colocamos variações, né, desses animais para melhor satisfazer o nosso paladar. Nós criamos doenças neles para que a gente se alimente. Ele vai dar o exemplo aqui, foie gras, não sei o nome correto, patê de fígado de ganso, onde o ganso é alimentado excessivamente, o fígado dele se desenvolve e depois é retirado o fígado para fazer patê. É de uma crueldade sem limite. O suíno comum era localizado por nós em regime de ceva, cevando porquinho, e o pobre animal, muita vez à custa de resíduos, devia criar para nosso uso certas reservas de gordura, até que se prostrasse de todo ao peso de banhas doentias e abundantes. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hipertrofiassem o fígado, de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes que ficaram famosos, despreocupados das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Cruel. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas e gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Esquecíamos de que o aumento dos laticínios para enriquecimento da alimentação constitui elevada tarefa, porque tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, como o lar, será também sagrado. Contudo, meu amigo, propus-me a considerar a ideia de que muita gente na Terra vive à mercê de vampiros invisíveis é francamente desagradável e inquietante. André Luiz volta, ele é insistente, né? Ele diz assim, tudo bem, a gente abusa dos animais, mata, come sem nenhum respeito por eles, mas pensar que isso pode acontecer com o ser humano, que existem organismos se alimentando do ser humano, é muito ruim. Aí ele fala assim, e a proteção das esferas mais altas e o amparo das entidades angélicas, a amorosa defesa de nossos superiores? Ele fala assim, ninguém vai me ajudar aqui, né? André, meu caro, falou Alexandre benevolente, devemos afirmar a verdade, embora contra nós mesmos. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução através da colaboração e do amor na administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar, porventura, que fomos bons para os seres que nos eram inferiores? Não lhes devastávamos a vida, personificando diabólicas figuras em seus caminhos? Claro que não desejamos criar um princípio de falsa proteção aos irracionais, obrigados, como nós outros, a cooperar com a melhor parte de suas forças e possibilidades no engrandecimento e na harmonia da vida.
nem sugerimos a perigosa conservação dos elementos reconhecidamente daninhos. Todavia, devemos esclarecer que, no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. Os seres inferiores e necessitados do planeta não nos encaram como superiores, generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Confiam na tempestade furiosa que perturba as forças da natureza, mas fogem desesperados à aproximação do homem de qualquer condição, excetuando-se os animais domésticos que, por confiar em nossas palavras e atitudes, aceitam o cutelo do matadouro, quase sempre com lágrimas de aflição, incapazes de discernir com o raciocínio embrionário onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. Se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germens frágeis de racionalidade nos pesados vasos do instinto, se abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar pela nossa lastimável condição de infratores da lei de auxílios mútuos? Pegou pelado. Na qualidade de médico, você não pode ignorar que o embriologista, contemplando o feto humano em seus primeiros dias, à distância do veículo natural, se você olhar de fora, não poderá afirmar com certeza se tem sob os olhos o germe de um homem ou de um cavalo. O médico legista encontra dificuldades para determinar se a mancha de sangue encontrada eventualmente provém de um homem, de um cão ou de um macaco. O animal possui igualmente o seu sistema endócrino, suas reservas de hormônios, seus processos particulares de reprodução em cada espécie e, por isso mesmo, tem sido auxiliar precioso e fiel da ciência da descoberta dos mais eficazes serviços de cura das moléstias humanas, colaborando ativamente na defesa da civilização. Entretanto, e aí ele para. Então, se André Luiz está abismado de ver que os seres humanos serviam de pasto para esses micro-organismos que existiam na esfera espiritual, Alexandre, um espírito superior, tem uma visão mais ampla, ele nos traz uma reflexão sobre como nós nos portamos em relação aos animais que deveriam estar sob a nossa custódia. Nós vamos interromper. No próximo vídeo a gente continua esse capítulo muito interessante sobre vampirismo. Que Jesus nos abençoe.